Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática e hoje eu trouxe para vocês o conteúdo de inequação exponencial. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, né? No caso tem 4 exemplos no quadro para a gente adiantar, que é para a gente não perder tempo, para você não ter um vídeo muito extenso para estar assistindo. Então, mas não esqueça de fazer sua inscrição, caso você não seja ainda inscrito no canal, dê essa força para nós, dando um like, um gostei aí, e fazendo a inscrição e também deixando seus comentários, tá bom? Eu agradeço. Então vamos aqui para o que nós precisamos entender sobre a inequação exponencial. Nós vamos chamar de base A. Se eu tenho uma inequação, essa inequação aqui, ó, observe, o que é uma inequação exponencial? Inequação porque nós não temos agora o sinal de igualdade, ou seja, não é uma equação, nós temos o sinal de desigualdade. Quais são os sinais de desigualdade? Maior, menor, maior igual, menor igual. E aqui nesse caso eu utilizei o maior para a gente fazer essa comparação. Temos duas potências e nessa potência nós temos um polinômio, um monômio, pode ser um monômio também. Ou seja, nós temos que ter uma incógnita no expoente. Então, essa base é levada a um expoente que tem uma incógnita, e aqui maior que outra base, observe que a base é a mesma, onde nós temos também no expoente uma variável, uma ou mais variáveis. Nesse caso, observe vocês que nós vamos ter aqui como alguns exemplos, a base sendo um número maior que 1. E é claro, alguns detalhes, né, desse expoente. O expoente ele vai ser um número diferente de zero, porque se for igual a zero, quando você tem uma potência, quando o expoente é zero, o resultado vai ser 1. Então, o expoente aqui nesse caso vai ser um número diferente de zero, vai ser um valor diferente de zero. Então, o que nós verificamos? Que quando a base for um valor maior que 1, então o sinal da desigualdade permanece, ó, para os expoentes. Pode ver, se aqui, ó, nós temos sinal de maior, então nós vamos deixar o sinal da desigualdade, o mesmo sinal para os expoentes. Então vamos verificar aqui. Nesse detalhe, nós temos aqui, ó, a base é igual a 2. Ó. Se a base é igual a 2, quer dizer que vai ser um valor maior que 1. Sendo maior que 1, então o que nós fazemos? Nós sabemos que o sinal de desigualdade ele permanece para os expoentes. Então, expoente x maior que 3. Pronto. Aí a gente define a solução, portanto a solução vai ser quem? Eu vou usar aqui na forma explícita, né? Vou para maior que 3, maior aberto em 3, até o mais infinito. Aberto no mais infinito. Ok? Também a gente pode escrever na lei de formação, x pertence aos reais, tal que esse x é maior que 3. Aqui nesse caso, nós já vamos para essa outra situação aqui, ó. Nós também temos uma inequação. Essa inequação eu usei o sinal de maior. Nós temos aqui, ó, a mesma base, observe o A, e um expoente de uma variável, e também nesse expoente com variável. Pode ser monômio, polinômio. Importante que tenha uma variável no expoente. Mas o que nós temos que verificar? Os detalhes. Primeiro, esses expoentes têm que ser um número diferente de zero. Tem que ser um valor diferente de zero. Porque se for igual a zero, né, já falei, toda base com expoente zero, o resultado vai ser 1, a potência vai ser 1. Então, tem que ser valores diferentes de zero. Só que nessa situação nós vamos verificar a base sendo um número, aqui eu estou chamando de base A, um número entre 0 e 1, que nem o exemplo B. Ó. 1 sobre 2, meio quer dizer 0,5. 0,5 está entre 0 e 1. Então, observe que nós encontramos aqui, ó, meio é igual a 0,5 e 0,5 está entre 0 e 1. Então, nesse caso, quando essa base está com o valor entre 0 e 1, esse sinal de desigualdade muda de sentido. Ali, ó. Aqui, ó, se a base estiver entre 0 e 1, aqui eu tenho o sinal de maior, né, nessa inequação. Aí, ó, o sinal de desigualdade muda para os expoentes. Então, aqui nesse caso, como a base está entre 0 e 1, ou seja, meio é 0,5, está entre 0 e 1, então o sinal de desigualdade vai mudar de sentido. Ó. Mudou para os expoentes. Ó.
x maior ou igual a 5. Portanto, a solução vai ser quem? Observe que nesse caso o 5 está incluído, maior ou igual a ele. Então, fechado em 5 para o mais infinito. Ou você pode colocar na forma de lei de formação. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 5. Tá bom? Como você queira escrever. Aqui nesse caso, observe que a base ela está entre 0 e 1. 0,1 está entre 0 e 1. Então, esse sinal de desigualdade ele vai mudar de sentido. Para quem? Para os expoentes. 2x menos 1 menor, mudou o sinal, menor ou igual a 4x mais 3. E aí a gente vai resolver essa inequação. Esse 4x, eu vou fazer a transposição dele para lá, ele vai mudar de sinal, de operação, né? Está somando, passa diminuindo. Ficou o 3 aqui nesse membro. O 1, que é negativo, está subtraindo, passa somando. Então vai ficar 2x menos 4x, dá menos 2x, menor ou igual a 4. Observe que nessa equação nós temos aqui um coeficiente do x, um número negativo. Eu vou aplicar aqui o oposto. O oposto de menos 2x dá 2x positivo. O oposto de menor ou igual, maior ou igual. E o oposto de 4, menos 4. Aí vamos fazer a transposição do 2, isolando o x, vai ficar x maior ou igual a menos 4 meios. Então, x é maior ou igual a menos 2. Nós dividimos menos 4 por 2, dá menos 2. Portanto, nós temos a solução como maior ou igual a menos 2. Já que é igual, eu vou colocar aqui o intervalo fechado menos 2, incluindo menos 2, maior para o mais infinito. Sempre aberto no mais infinito. Ok? Estou trabalhando muito com... Deixa eu tirar o sinal de igualdade aqui para não ficar só usando a inclusão. Vou deixar um com exclusão também. Aqui nós temos... Por enquanto, aqui as bases não são as mesmas. Ó. Aqui é 5, aqui é 1/25. Mas nós aprendemos na equação, porque não assistiu o vídeo de equação exponencial, dê uma olhadinha lá, onde nós procuramos deixar sempre na mesma base, aí a gente faz decomposições, tudo. E aí, deixando na mesma base, a gente vai poder fazer a equação ou a inequação. Nesse caso, a inequação. Então, relembrando, nós temos 5 elevado a x ao quadrado menos 3, maior que esse 25, lembra? Eu posso decompor, ele vai ficar 5 ao quadrado. Só que ele vai estar no denominador. Então eu vou inverter ele. Vou mandar esse 1 para o denominador e o 5 ao quadrado ele vai para o numerador. Só que quando nós fazemos essa inversão, o expoente muda de sinal. Então ficaria assim, ó. 5 elevado a menos 2. Está no denominador 5 ao quadrado e quando ele vai para cima, o expoente muda de sinal. E isso aqui é elevado a 3x menos 2. Observe que está ficando na mesma base. Continuando aqui. 5 elevado a x ao quadrado menos 3, maior que... Aqui nós temos potência de potência. Repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Ó. Menos 6x mais 4. Olha aqui. Ó. Menos 2 vezes 3x, menos 6x. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Agora nós verificamos que as bases são as mesmas. Ó. Então a gente pode fazer essa comparação, ó, que as bases sendo iguais. Então 5, 5. Então, a base, o que nós temos que entender? Se a base vai ser um valor maior que 1, ou se a base vai estar entre 0 e 1. Nesse caso, a base é um valor maior que 1, é 5. Então o sinal de desigualdade permanece para os expoentes. Maior, permaneceu o sinal de desigualdade para esses expoentes aqui. Ó. X ao quadrado menos 3 maior que menos 6x mais 4. E aí vai ficar como x ao quadrado, o 6x passa somando, o 4 passa diminuindo, maior que 0. Vai ficar x ao quadrado mais 6x menos 7 maior que 0. Nós temos o quê? Uma inequação no segundo grau. Ok? Eu vou dar uma apagadinha nesses outros exemplos. Caso você tenha dúvida, você dá uma retornada aí. E aí você pode rever, né,
que foi desenvolvida. Porque eu vou aproveitar esse espaço aqui para a gente desenvolver essa inequação. Nessa inequação, a gente tem que encontrar as raízes. Quem são as raízes? Para encontrar a raiz, eu vou deixar aqui aqui ó, o zero da função. X ao quadrado mais 6x mais 7 igual a zero. Aí eu já falei para vocês em outras aulas que nós podemos fazer, encontrar as raízes usando uma raiz da equação do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara, decomposição, ou a soma em produto. Eu acho mais prático a gente trabalhar a soma em produto. Deixa eu dar só uma ajeitadinha que aqui não é mais 7, é menos 7. Aqui ó, menos 7. Então, vamos ver. Vou utilizar a soma em produto. Observe que a forma aqui é menos SX aqui mais P, né? Então, como aqui é menos e está mais aqui, então quer dizer que esse 6 vai ser negativo, menos 6. E aqui é mais P, ou seja, P de produto. Como aqui está negativo, então aqui vai ser menos 7. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar. É sempre bom começar pela multiplicação. Que valores multiplicados dá menos 7? Então, por exemplo, pegar 1 vezes menos 7 dá menos 7? Dá. 1 vezes menos 7 dá menos 7. Observe que como dá negativo é sinal que um número vai ser positivo, outro vai ser negativo. Poderia ser um negativo aqui e o 7 positivo. Só que se eu pegasse um negativo aqui, ó, não daria certo. Por exemplo, menos 1 mais 7 daria mais 6, então não daria certo. Então não é 1 que é negativo, é o 7. Então 1 mais menos 7, ó. 1 menos 7 dá menos 6. Ó. Então, quais são as raízes? Ou seja, nós vamos ter a raiz x' 1 e x duas linhas, ou, no caso aqui, ou x duas linhas menos 7. Nós temos que ter essas duas raízes aqui. Ó. Claro, a gente vai fazer aqui aquele gráfico. O coeficiente A é 1, positivo. Então a parábola vai ter concavidade para cima. Na inequação, observe aqui ó, que não está incluído né, os valores das raízes, então aqui a bolinha vai ser vazia. Vazia. Aqui as raízes, ó, menos 7, do menor para o maior, né, da esquerda para a direita, menor menos 7, depois vem 1. Quanto, observe que aqui para cima a imagem vai ser positiva, aqui vai ser positiva, aqui embaixo vai ser negativa. Esse gráfico aqui, a imagem dele vai ser negativa. Mas aonde, na inequação que se pede? Aqui, ó. Está pedindo os valores positivos, ó. Maior que 0 são valores positivos. Então vamos pegar aqui, ó. Os valores positivos. Fazer a rastreação. Ou seja, vamos dar a resposta agora. Deixa eu apagar aqui em cima. Daqui nós vamos apagar a solução aqui, ó. Portanto, a solução vai ser igual do menos infinito até o menos 7 aberto, né? Porque está aberto no menos 7. Caso você tenha dúvida na questão dos intervalos abertos e fechados, você tem a oportunidade de assistir um dos vídeos sobre intervalos, conjunto de intervalos. Aí você vai ter lá a noção de que é intervalo fechado, intervalo aberto. Ok? Então vai do menos infinito até o menos 7, excluído o menos 7, ou seja, aberto aqui o intervalo. União, aberto no 1, ó. Aberto no 1, indo para o mais infinito. Ok? Então tá aí. Ou você pode fazer assim também, ó. X pertence aos reais, tá o quê? X é menor que menos 7 ou ele é maior que 1. Ó, pode fazer através aqui mostrando a lei de formação, tá certo? Eu vou dar mais um exemplo para vocês, vou dar só uma pausa aqui para o quadro tá muito cheio, vou dar uma apagada, depois eu retorno com um exemplo a mais para vocês. Vamos a mais um exemplo.
Nós temos aqui ó, 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8 menor ou igual a zero. Uma inequação, sinal de desigualdade. Nós temos aqui potências com expoente que tem a variável. Nós vamos decompor o 4, vai ficar 2 ao quadrado elevado a x. Menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8 menor ou igual a zero. Nessa potência de potência, nós vamos aqui mudar a ordem dos fatores, porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Na potência de potência nós multiplicamos os expoentes. Ou seja, vamos multiplicar 2 vezes x, ou seja, 2 vezes x ou x vezes 2 é a mesma coisa. Então nós vamos pegar aqui, ó, 2 elevado a x elevado ao quadrado. Tanto faz x vezes 2 como 2 vezes x. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um recurso para esse fator comum. Ou seja, nós vamos fazer onde tiver 2 elevado a x igual a y. Essa variável fica a critério de vocês, né? Mais usual é o y. Então como que vai ficar? Y elevado ao quadrado menos 6y mais 8 menor ou igual a zero. Nós temos aqui uma inequação do segundo grau. Relembrando a inequação do segundo grau, o que a gente faz? A gente encontra as raízes, né? Igual a zero aqui para encontrar as raízes. Aí aqui nesse caso eu vou usar a soma e produto. Soma nesse caso aqui, como está na forma, né? O A é 1, aqui é menos S mais P, S de soma e P de produto. Então aqui a soma vai ser menos 6 e o produto vai ser 8. 8. Então, quais são os valores, os mesmos valores que multiplicados, é bom começar pela multiplicação. Multiplicados dá 8. Então, por exemplo, 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8? Sim. E os mesmos valores, 2, aqui, perdão, eu acabei colocando o sinal da forma, não tem. Já está na forma. Seria menos 6 se aqui fosse mais 6, tá? Mas está na forma, menos S mais P. Então já está aqui menos e aqui está mais. Então é o valor de 6, o S, e o 8, o P. Que valores? 2 vezes 4, 8. E 2 mais 4, 6. Deu certinho. Ó. Somei os mesmos valores aqui, 2 e 4. Deu 6, deu S aqui. E 2 vezes 4 deu P, que é o produto que é 8. Então as raízes são 2 e 4. Então, portanto, Y' vai ser 2. E o y duas linhas, ou y2, como vocês queiram chamar, vai ser o 4. Então nós temos esses valores. Ok? Então, observe que nós já temos os valores para o valor de y, mas na realidade a equação não começou com y, começou com x. Então o que nós vamos fazer? Nós precisamos entender que esse y ele vai estar entre o 2 e o 4. 2 e o 4, né? São os valores, por quê? Para que você entenda, vamos aqui fazer aqui já que é do segundo grau, deixa eu explicar para vocês então. Se eu for fazer aqui, ó, o gráfico, a concavidade aqui é para cima, né? Ó, para cima, porque o A é positivo. Como tem a inclusão aqui, ó, igual à raiz, então eu vou colocar a bolinha cheia aqui no 2, que é a menor das duas raízes, e cheia no 4. Esse gráfico aqui, para cima a imagem é positiva, e para cima aqui positiva, e essa parte de baixo aqui é negativa, né, a imagem desse gráfico. Mas a rasturação, ou seja, os valores que nós queremos para o y, no caso aqui, são os valores negativos. Eu peguei aqui o 2 e o 4, né, que é igual, menor ou igual a zero. Então peguei a igualdade, agora menor são os negativos, então está aqui, ó, nesse trecho. Então isso quer dizer que nós temos aqui, que eu ia fazendo com vocês anteriormente, que o y estaria entre o 2 e o 4, incluindo o 2 e incluindo o 4, porque vai fechado no 2, fechado no 4 e esse intervalo 2 ao 4. Quem é o y? O y é 2 elevado a x. Então,
2 elevado a x menor ou igual a 4. Quem é 4? 2 ao quadrado. Então observe que nós temos aqui, ó, a base. As três bases aqui são iguais, ó, 2. Aí nós precisamos saber o que? Essa base é maior que 1 ou está entre 0 e 1? Bem, 2 é maior que 1. Quando a base é maior que 1, relembrando, né, você pode voltar ao vídeo, quando a base é maior que 1, a gente faz o que? O sinal de desigualdade, então eu vou dizer aqui então, o sinal de desigualdade permanece o mesmo para os expoentes. Então aqui o expoente aqui não apareceu 1, aqui o x, aqui o 2. Ó. Então o x já tem um valor entre 0, 0 e 1. Aí. Então podemos dar nossa solução. Portanto, a solução vai ser de 1 a 2 fechado em 1 até 2 fechado, incluindo 1 e incluído 2. Tá bom? Ou você pode colocar na forma de lei de formação. X pertence aos reais, tal que o x está entre 0 e 1, entre 1 e 2, incluído 1 e incluído 2. Assim, ó. Dessa forma aqui. Ó. Ok, gente? Então tá aí o nosso vídeo sobre inequação exponencial. Então nós nos encontramos nos próximos vídeos aí. Um abraço a todos.